A Gênesis 360 começa sua campanha para os profissionais da linha de frente invisíveis. Todos nós aplaudimos os trabalhadores da linha de frente que atuam todos os dias para combater o Covid-19. Porém, há uma outra linha de frente que atua de forma anônima, heróis invisíveis que trabalham fazendo tarefas essenciais de manter limpos e desinfetados hospitais, supermercados, escritórios e casas. Eles estão na linha de frente que combate o vírus dia e noite. Contudo, muitos destes não têm a documentação necessária e não recebem nenhuma ajuda do governo. Estes heróis são deixados à sua própria sorte. A Gênesis 360 entra nessa campanha para que estes trabalhadores finalmente possam ter os documentos necessários para que eles recebam a assistência que merecem. Gênesis 360 luta para que a linha de frente invisível seja inclusa e protegida, para que todos nós possamos ver e aplaudir seu trabalho. Gênesis 360 conecta seus sentidos. Olá, Michele. Oi, Vitar, tudo bom? Tudo jóia? Bem-vindo, pessoal, ao programa Canadá no Ar. Hoje nós temos vários assuntos interessantes, mas antes disso, Michele, você sabe que dia foi ontem? Dia super especial pra gente, Canada Day. Exato, país maravilhoso que nos acolhe, não é isso, Michele? Com todo amor e carinho. Apesar de tudo de bom que tem no Canadá, ainda vemos o racismo. E hoje o nosso tema principal será sobre isso, não é mesmo, Michele? Isso, um tema super importante, Bitar, que realmente assim, a gente tem visto ao longo dos anos muitas mudanças positivas, mas a gente trouxe a história da Silvana Dias, que é uma babá e que sofreu algum tipo de preconceito quando chegou aqui. Esse preconceito você vai saber no programa de hoje, já já. Exato, Michele. Também para falar sobre racismo, explicar a origem e como anda o racismo hoje, a gente convidou a Deise Rodrigues, que ela é uma consultora de diversidade racial. E no quadro Mude Sua Mente, a gente conversou sobre representatividade com a coach Ellen Avelino. Ela explicou como é que funciona a representatividade no nosso cotidiano, que é aquele caso de você se ver na televisão sendo representado através da sua raça e da sua cor, ou em diversos segmentos da sociedade. Ela vai tirar essas dúvidas pra gente, tá bem interessante, Bitar. No quadro Pergunte ao Especialista, nós vamos saber as 3 formas mais procuradas para emigrar para o Canadá. Você sabe que tipo de frutos tem deixado para sua posteridade? O pastor João Duarte vai falar sobre isso no Minuto de Fé. No nosso quadro musical Você é uma Estrela, nós teremos Tio e Sobrinho tocando uma música de Chico Buarque. Estamos de volta, pessoal. Vamos abordar um tema muito importante agora, não é isso, Michele? Super importante, Bitar. A gente vai falar da história da Silvana Dias, ela que é babysitter aqui no Canadá, e ela vai contar como foi esse começo e o preconceito que ela sofreu assim que chegou aqui no Canadá. Escuta essa história. Eu tive uma experiência aqui no Canadá de racismo. Na verdade, tive várias. Hoje eu vejo que eu tive mais aqui, de menos tempo, né? Que eu moro aqui menos tempo que no Brasil. E eu tive mais experiências racistas, escutei coisas absurdas mais do que no Brasil. Vou contar uma delas para vocês. Eu caminhava na St. Clair com um amigo negro e uma amiga branca. E aí passamos em frente à loja da LCBO e tinha um homeless. E ele olhou para a gente e gritou: seus negros, saiam daqui, esse país não é de vocês, volta para o país de vocês, seus negros. E a gente continuou caminhando, eu comecei a chorar, tipo em silêncio assim, sabe? As lágrimas descendo, meu amigo não falou nada e a minha amiga, ela olhou para a gente e falou assim: sinto muito por vocês terem passado por isso. Ninguém falou mais nada e a gente continuou caminhando. E quando eu cheguei em casa, eu tava com muita raiva, né? Tipo, no momento que isso aconteceu, que eu escutei isso, doeu, né? Doeu. Pensei, nossa, por que esse homem tá falando isso? E quando eu cheguei em casa, eu fiquei com raiva. E eu pensei assim, nossa, eu podia ter falado um palavrão pra ele, eu ter ido pra cima dele, sei lá. Não fiz, né? Porque pega a gente assim, você nunca pensa que você vai escutar uma coisa dessa. Mas hoje, eu
pensando nisso, ainda dói, mas eu acho que se eu encontrasse com ele, eu acho que eu perguntaria para ele por que tanta raiva, por que tanta mágoa, né? Só porque a minha cor da pele é diferente dele. Se ele acha, tipo, eu acho que eu ia tentar ter uma conversa com ele. Se ele acha que eu tô ocupando o espaço dele, por de repente ele olhar para mim e ver que eu era uma negra e pensar, não, ela não é canadense, ela tá aqui ocupando o meu espaço de canadense, não sei, talvez é um pensamento, ou se de repente ele passou por alguma situação ruim na vida dele com pessoas negras, pode ter acontecido. Então eu acho que eu teria uma conversa com ele amigável para tentar entender qual o motivo de tanta raiva e tanto ódio, porque eu acho que quando uma pessoa tem um ato racista, ainda mais que uma coisa bruta assim, eu acho que vem um ódio, vem uma mágoa, uma raiva de algum lugar que nem ele sabe. Então eu acho que ia tentar ter uma conversa, não sei se ia resolver, mas acho que era isso que eu faria hoje, né? E eu quero agradecer aqui o Alfredo, né? E o pessoal que está assistindo aí o Canadá no Ar. Muito obrigado. Espero que eu tenha contribuído aí em alguma coisa, tá bom? Obrigada, tchau. São histórias absurdas e realmente, sim, foi com base nesse seu depoimento, Silvana, que a gente trouxe um especialista aqui hoje, não é, Bitar? Isso, nós vamos conversar com a Deise Rodrigues, que é uma consultora de diversidade racial. Deise, muito obrigado pela sua presença. E a primeira pergunta que eu gostaria de saber é como definir o racismo e por que isso ainda continua, tipos de coisa como a Silvana relatou, continua acontecendo no nosso dia a dia? Olá, Alfredo e todos os telespectadores do Canadá no Ar. Estou muito feliz de estar falando aqui com vocês a respeito de uma temática tão importante e tão necessária. Então, antes que a gente fale sobre o que é racismo, qual é o conceito de racismo, é muito importante que a gente entenda primeiro o conceito de raça. Por que é que o conceito de raça foi criado? Então, o conceito de raça ele já veio sendo elaborado desde o século XVI. E ele primeiro começou com classificação de plantas e animais e, posteriormente, ele veio com o conceito de classificar seres humanos. Então, esse conceito ele é criado pelos homens brancos europeus para poder justificar por que é que a população branca era civilizada, era mais inteligente e que a população da raça amarela, negra e indígena eram e deveriam ser consideradas como inferiores. Então, isso iria justificar a colonização, isso veio para justificar a escravidão, tudo que foi programado pelo continente europeu para poder civilizar outros povos e outros continentes. Então, a gente tinha dois aspectos: o aspecto físico, da pele não branca, ser classificada como pessoas mais violentas, pessoas menos civilizadas, e a questão cultural, que chegava ao nível de dizer que a população negra e indígena era menos inteligente do que a população branca. Então, diante desse parâmetro, a gente entende, e agora a gente pode falar sobre qual é o conceito de racismo. Então, o conceito de racismo é a ideia de que existem diversos tipos de raças humanas e que, por existirem raças humanas, uma se torna superior à outra. Porém, a gente precisa ir mais além. Diante de todo esse contexto que nós trouxemos, nós verificamos que racismo é um sistema de opressão, que ele é criado, ele é estruturado para beneficiar um grupo em detrimento de outro grupo. Então, isso já vem acontecendo desde o século XVI e justifica tudo o que vem acontecendo hoje. É uma situação que vem lá do passado, mas que a gente precisa resolver ela enquanto sociedade. Deise, por falar em sociedade, quais são os tipos de racismo que existem hoje na nossa vida e como a gente faz para combatê-los? No Brasil, tem o que a gente chama de racismo estrutural. O nosso país, ele é fundado no racismo. Então, o racismo estrutural, ele vem para determinar que espaços como política, como economia, como as subjetividades estejam moldadas sobre a questão racial. E essa estrutura
ele desenvolve subtipos de racismo, que é o racismo institucional, que são instituições privadas, públicas, que têm práticas racistas. Nós temos o racismo recreativo, que é quando a gente se vale de piadas e brincadeiras para poder reproduzir uma cultura. Ou seja, quando a gente diz que o cabelo crespo ele é ruim, o cabelo liso ele é bom, que o nariz afilado ele é bonito e o nariz mais largo é grosseiro, é feio. Quando a gente cria aí hierarquias de beleza. E temos o que chamamos também de racismo linguístico, que são as expressões racistas que a gente fala, como lista negra, coisa tá preta, ovelha negra, mercado negro. Perceba que tudo relacionado ao negro ele tem um sentido negativo. E temos uma expressão aqui no Brasil chamada inveja branca, que é uma inveja que não faz mal, que é uma inveja pura e natural. E até se você for para os nossos dicionários e você for pesquisar o significado do negro preto e o significado do branco, você vai ver que o branco é a inocência, é a pureza, e que o negro é algo escuro, triste, tenebroso. Então, os significados que tem no dicionário são significados sociais, produzidos pela sociedade. E o racismo velado, que é algo muito gritante no Brasil. Tanto que tem uma pesquisa que foi feita pelo Datafolha em que ela fazia 2 perguntas. Você acredita que existe racismo no Brasil? E a maioria esmagadora disse que acreditava. E quando na segunda pergunta ela pergunta se você é racista, a minoria, porque a gente não entende o que é racismo. A gente sempre conhece alguém que é racista e já viu ou ouviu falar de alguma situação racista. Mas a gente não se considera racista. Porque a gente entende que o racismo ele é só a prática. Ele é algo individual. Ele é algo comportamental. Quando na realidade o racismo estrutural vem para nos dizer que é muito mais profundo que isso. É algo tão naturalizado que a gente não consegue perceber. Então quem entendeu o que é racismo velado e o racismo estrutural, por exemplo... Por que é que você não se espanta pelo sistema penitenciário do Brasil, mais de 70% ser composto de homens e mulheres negros? Você não se espanta, é natural. Foi naturalizado que aqueles espaços é normal ter homens e mulheres negros. Mas se você chega no hospital e vem um médico negro, você se espanta. Aquilo não é natural para você. E o racismo estrutural vem para dizer isso. Nós naturalizamos, nós normalizamos espaços em que é natural ver só a população branca e espaços em que é natural ver só a população negra. Então isso nos deixa muito atrasados socialmente. Porque a gente não consegue, como é que vai ter uma ascensão? Como é que a gente vai conseguir diminuir essa desigualdade se a gente não encara esse problema de frente? Então é necessário que a gente pare de naturalizar isso, pare de normatizar isso. A partir desse momento, quando a gente encarar essa questão de frente no Brasil, é que de fato a gente vai conseguir ter alguma mudança referente a isso. Pois é, Deise, nem eu imaginava que existiam tantos tipos de racismo, né? Continuando no assunto, algumas pessoas se declaram não racistas. E eu gostaria de saber de você qual é a diferença entre o não racista e o antirracista? E como as pessoas podem se engajar mais nessa luta contra o racismo? Existe uma frase de Angela Davis que ela diz o seguinte: não basta não ser racista, precisamos ser antirracistas. E o que é que isso quer dizer? Não ser racista é você repudiar moralmente o racismo e denunciar. Ser antirracista é se colocar na linha de frente. É se questionar o que é que eu posso fazer para mudar e ir de encontro a esse sistema imposto. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer que você é racista. Tá? O racista não é só aquele que chama alguém de macaco. Nós temos pensamentos racistas. Por exemplo, você está no ônibus e de repente entra um jovem negro. E o seu mecanismo de defesa bem rápido é segurar a bolsa, ter medo. Isso é um pensamento racista. Então, necessariamente, você não vai ofender aquele jovem que entrou, mas você pensou, você associou ele ao bandido. Então, essa associação que nós fazemos são pensamentos racistas. Então, leia autores negros. Faça algo. O que é que você faz hoje? Você é dono de uma empresa? O que é que você pode fazer para promover jovens negros? Apoie ações afirmativas, apoie cotas raciais, políticas públicas de inclusão da população negra dentro do sistema.
Então, tudo isso você pode fazer. Isso é agir, isso é se colocar na linha de frente. Então, é isso que a gente faz na luta antirracista. Eu agradeço demais a oportunidade de estar vindo aqui falar com vocês e espero que tenhamos outras oportunidades. Obrigada, Deise. Eu tenho certeza que quem está em casa entendeu bem o que é ser racista e antirracista. E a nossa luta agora, Bitar, é para a gente ser cada vez mais antirracista. Com certeza, vamos nos engajar nessa luta. Todos nós temos que lutar contra o racismo. Isso mesmo. E no quadro Mude Sua Mente, a gente vai conversar com a Ellen Avelino. Ela que é coach, ela vai falar um pouco da experiência pessoal de ter sido não representada, segundo ela, nas gôndolas do supermercado quando era criança. E ela vai falar o que a gente pode fazer hoje para se sentir mais incluído nessa situação. É contigo, Ellen. Olá, Michele, Alfredo, telespectadores do programa Canadá no Ar. Primeiramente, eu quero agradecer a todos pelo convite. E para responder a sua pergunta, eu preciso te contar um fato. Por muitos anos da minha vida, eu passei, na verdade, me escondendo. Eu tinha uma vergonha do meu cabelo afro. Por quê? Porque é fase de 10, 11 anos, você não via muitas pessoas, né, andando com o cabelo afro solto nas ruas, você não via as pessoas se aceitando. Antigamente, não tinha nem produtos específicos para cabelo afro. Então, era complicado você ter aquela aceitação do seu cabelo, sendo que não existia um produto para tratar o seu cabelo e sem paralisar o seu cabelo. Era o que existia antigamente, há poucos anos atrás. Então, hoje, eu gosto muito de falar do autoconhecimento. Por quê? Porque o autoconhecimento, ele traz uma aceitação maior. Quando eu passei por um processo de autoconhecimento e consegui enxergar a minha história, quem realmente eu sou, aí sim eu consegui, na verdade, me blindar dos fatores externos. Eu consegui fazer com que essas questões de preconceitos, enfim, que nada abalasse as minhas estruturas. Por quê? Porque eu me aceitei primeiro da forma que eu sou. Então, para quem hoje passa por isso, a mensagem que eu deixo é: primeiro passo, aceite a sua essência. Segundo passo, se ame, permita-se mais. Você é capaz tanto quanto qualquer outro ser humano. Então, esse é o recado que eu deixo para quem hoje passa por essas questões aí de preconceito, que a gente sabe que não é fácil no nosso país. Muito obrigada mais uma vez, Alfredo, Michele. E agora, pessoal, no quadro Pergunte ao Especialista, nós gostaríamos de saber quais são as formas mais procuradas durante essa pandemia de imigração para o Canadá. Se você quiser anunciar ou mandar uma pauta, sugestão, dúvidas para o nosso programa, como faz, Michele? Você pode mandar um e-mail para o canadanoar@gmail.com. A gente vai receber seu e-mail lá com sua sugestão, o que você quer ver aqui no programa. A gente espera suas dicas e também, se você quer anunciar com a gente espera também o seu contato para anúncio aí. Quem sabe você não aparece aqui na TV com a gente. Tem muitos e-mails? Nós temos recebido muitos e-mails? Bastante, Bitar, mas eu acho que você sabe bem desses números. Conta aí pra gente. Exato, pessoal. O nosso público é o público de língua portuguesa no Canadá e pessoas que querem migrar para cá. Nós atingimos hoje 900 mil pessoas, então o seu produto vai ter uma grande visibilidade aqui conosco. Anuncie conosco. Será bem bacana, com certeza. Olá, Alfredo. Olá, Michele. Olá, pessoal do Canadá no Ar. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. O ouvinte aqui está perguntando quais são as 3 maneiras mais comuns das pessoas imigrarem para o Canadá. E basicamente são 3, né? O Express Entry, que é quando você já tem as condições para imigrar direto do Brasil, então você já chega no Canadá como um PR, né? Que chama Permanent Resident. Essa é o sonho de consumo de todo mundo e para isso você tem que ter 3 coisas basicamente. É um ranking com pontuação, mas o que mais conta ponto, né? É o idioma, conhecimento do inglês ou do francês, ou de preferência ambos, né?
experiência profissional e formação acadêmica, né? Pelo menos ali um bacharelado, mestrado, doutorado, melhor. Se você tem essas 3 coisas muito boas, né? O idioma, a experiência de trabalho e a formação acadêmica, você pode tentar uma imigração direta do Brasil. Então essa é o número 1. E aí a número 2 e a número 3 são saídas para quem não tem tudo isso, né? Então você tem o trabalho, né? Então a pessoa tem um visto, uma oferta de trabalho no Canadá, e aí ela sai do Brasil com visto de trabalho, né? Então essa é uma outra opção. E a terceira opção, e a mais comum, pelo menos dentro da Canadá com você, a minha empresa, é via estudos, né? Então você vai e sai do Brasil como estudante, né? Por que via estudos é o melhor caminho? Porque não é o melhor caminho, né? Mas é o caminho mais comum. Porque você vai melhorar as 3 coisas que precisa para você conseguir virar um permanent resident depois. Então você vai ganhar uma formação acadêmica, porque você está indo estudar no Canadá. Você vai ganhar experiência de trabalho, porque você pode trabalhar enquanto estuda e depois que estuda. E você vai melhorar o conhecimento do idioma. Então você vai ganhar as condições para se tornar um residente permanente depois. É isso, um forte abraço para todo mundo e até a próxima. Obrigada, Eduardo, por essas suas 3 dicas. Eu tenho certeza que quem está em casa já escolheu aí o plano e vai vir morar aqui para realizar o sonho de morar fora do país. No quadro Minuto de Fé, a gente conversou com o pastor João Duarte, ele que vai falar sobre os frutos que a gente vem deixando aí para as futuras gerações. É contigo, pastor. Devemos aquietar-nos e conhecer quem é Deus e quem é o seu Filho. Há uma história no Novo Testamento entre 2 irmãs, Marta e Maria. Um dia Jesus foi visitar as 2 irmãs e Maria ficou sentada aos pés de Jesus, ouvindo as palavras de Jesus. Ela estava quieta, tendo comunhão com o seu mestre e ouvindo as suas palavras. Marta estava muito ocupada com muitos afazeres, fazendo a comida, preparando tudo. E até ficou zangada com Cristo. Mestre, diz à minha irmã para sair daí e vir me ajudar-me. E Jesus disse, Marta, Marta, andas muito ocupada com muita coisa, mas Maria escolheu a coisa mais importante, que não vai ser tirada. O tempo que nós passamos com Deus é muito importante para nós e é importante para Deus. Deus tem prazer em que nós aquietamos e deixamos as coisas do mundo e tomamos tempo para termos comunhão com Deus em oração e na leitura da sua palavra para podermos conhecer Deus e conhecer a Cristo. Portanto, a lição principal é aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A segunda lição que aprendemos é que as evidências daqueles que verdadeiramente conhecem a Deus é pela fé que as pessoas têm e pelas suas boas obras que manifestam na vida. Jesus disse aos judeus, Deus não é o vosso Pai. As vossas obras mostram que Deus não é o vosso Pai. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que estás nos céus. Tiago, capítulo 2, versículo 26 diz, a fé sem obras é morta. Se você diz que tem fé em Jesus, então mostre. Submeta-se a Cristo. Ouça a sua voz. E siga a Cristo. Obedeça a Cristo. Assim você está mostrando que é o sal e a luz do mundo. Assim mostra às pessoas que você crê em Jesus. Que Deus vos abençoe. Ora, antes de nós orarmos... Obrigado, pastor João. Suas palavras sábias realmente tocaram a gente. Agora no quadro Você é uma Estrela, em homenagem à nossa cidade maravilhosa, o belíssimo Rio de Janeiro, tio e sobrinho vão tocar uma música do carioca Chico Buarque. Não é João isso, e Maria é uma música maravilhosa, acho que todo mundo conhece, Pedro. Com certeza, com certeza. Sempre lembrando que o programa Canadá no Ar vai ao ar pela Gênesis 360 todas as quintas-feiras, 7 da noite. Também pelo canal do YouTube também, Bittar, que está aí embaixo da sua tela, você pode buscar o endereço e ir lá assistir a gente também. Contamos com a sua presença, é uma honra para a gente ter você conosco. Obrigado a todos.
Curtam aí a música. Até a próxima semana. Tchau pra vocês. Tchau, Bital. Tchau, Michele. Agora eu era o herói e o meu cavalo só falava inglês. A moça do cowboy era você, além das outras três. Eu enfrentava os batalhões, os alemães com seus canhões. Pegava o meu bodoque e ensaiava um rock para as matinês. Agora eu era o rei, era o bedel, era também o juiz. E pela minha lei, a gente era obrigado a ser feliz. E você era a princesa que eu quis coroar. Era tão linda de se admirar e andava boa pelo meu país. Não fuja não, veja que agora eu era o seu brinquedo. Eu era o seu peão, o seu bicho preferido. Vem, me dê a mão, a gente agora já não tinha medo. No tempo da maldade, acho que a gente nem tinha nascido. Agora era fatal que o faz de conta terminasse assim. Pra lá desse quintal, como uma noite que não tem mais fim. E você sumiu no mundo sem me avisar. Agora eu era um louco a perguntar: o que é que a vida vai fazer